A passagem de hoje é Gênesis 42, 26, 38. Vamos ler juntos. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco, e disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto. E só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Amém. A passagem que examinaremos hoje é a segunda metade de Gênesis capítulo 42. É a história de José. À medida que continuamos a explorá-la, ele já não parece mais uma figura bíblica, mas sim um vizinho que mora ao lado ou um membro da nossa igreja, tamanha a familiaridade que sentimos. Sentir essa familiaridade significa que há histórias que já conhecemos ou que se repetem. No entanto, mesmo com essa familiaridade, espero que este seja um tempo em que possamos desfrutar da graça do Senhor, que vem até nós e nos fala de uma maneira nova. Olhando brevemente para a história até agora, vimos como Deus se revelou por meio do sonho do faraó. Naquela época, no Egito, ninguém conseguia interpretar o sonho, o que causou grande dificuldade, mas através de José, em quem estava a sabedoria de Deus, o plano divino foi revelado ao mundo. Eram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Conforme o conteúdo do sonho, uma colheita extraordinária foi feita durante os 7 anos de abundância. Se olharmos para Gênesis 41, versículo 49, podemos ter uma ideia da dimensão da fartura daquela época. Eu lerei para vocês. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Amém. É uma passagem que quase nos faz sentir que a promessa de Deus a Abraão, de que seus descendentes seriam numerosos como os grãos de areia na praia, estava se cumprindo. Podemos imaginar quão grande foi a abundância daquele tempo, não é mesmo? No entanto, esses 7 anos de fartura logo desapareceram, pois uma fome tão severa se instalou que os 7 anos de abundância nem sequer eram lembrados. O trigo, que era tão abundante quanto a areia do mar, agora era uma memória distante diante de uma fome avassaladora. Hoje em dia, quando não chove no verão, as colheitas são prejudicadas e enfrentamos muitas dificuldades, mas na sociedade antiga, esses 7 anos de fome causaram um impacto inimaginável. Provavelmente, a maioria das pessoas que enfrentou a fome naquela época passou por uma crise desesperadora, lutando pela própria sobrevivência. Claro,
O Egito, graças à sabedoria de José, conseguiu lidar com essa fome com tranquilidade, pois o trigo havia sido bem armazenado. No entanto, fora do Egito, as outras regiões enfrentaram dificuldades severas. Jacó e sua família também passaram por essa provação e começaram a procurar maneiras de sobreviver. Felizmente, Jacó ouviu um rumor de que o Egito havia armazenado trigo suficiente para sobreviver, mesmo em meio à fome. Então Jacó imediatamente deu uma ordem a seus filhos, que descessem rapidamente ao Egito e trouxessem trigo. Os 10 filhos de Jacó, ouvindo a ordem do pai, partiram apressadamente em direção ao Egito. Foi uma decisão para sobreviver. Nessa situação urgente de vida ou morte, seus passos os levaram ao Egito e, lá, de forma irônica, eles se encontraram com José. Claro, eles não imaginavam que José era o governador do Egito, então os irmãos se aproximaram dele para obter trigo. Ao contrário de seus irmãos, José os reconheceu assim que os viu, e, no momento em que os viu, um sonho esquecido lhe veio à mente. O sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. O número de irmãos que vieram, no entanto, era diferente do sonho, pois faltava uma pessoa. Imediatamente, José olhou para eles e percebeu que precisava confirmar o paradeiro de seu irmão mais novo. José acabou perguntando a seus irmãos sobre o paradeiro do irmão mais novo, e disse que não lhes daria trigo se não o trouxessem. Não apenas lhes negou o trigo, mas também tomou a decisão de prender Simeão como refém. Diante dessa ordem, os irmãos ficaram desolados. Tinham vindo buscar trigo, mas acabaram com um irmão preso, e agora tinham que voltar para a terra de Canaã a fim de buscar o irmão mais novo. Um sentimento de desolação deve tê-los acompanhado. No caminho de volta para casa, que surpresa! Durante a jornada, ao pararem numa estalagem para dar de comer aos jumentos, encontraram uma bolsa de dinheiro dentro de uma das sacas de grãos. Era o dinheiro que José havia colocado ali secretamente. A Bíblia não diz por que José fez isso, então não podemos saber o significado exato de seu ato. No entanto, podemos interpretar que talvez fosse uma tentativa de José para fazer com que seus irmãos confrontassem seu passado esquecido. Assim como eles o venderam por dinheiro aos mercadores midianitas, talvez ele os estivesse testando para ver se fariam o mesmo com Simeão. Provavelmente foi um estratagema, um ato de sabedoria de José, para fazê-los confrontar novamente a imagem de si mesmos daquela época, quando valorizaram mais o dinheiro do que a vida de um irmão. A época em que venderam José. Podemos confirmar que, ao verem o dinheiro, os irmãos de fato confrontaram a imagem de si mesmos daquela época, como José esperava. Isso porque, na parte final do versículo 28, aparece esta expressão: "Que é isto que Deus nos tem feito?" Amém. Surpreendentemente, foi a primeira vez que os irmãos de José mencionaram a Deus. Desde o dia em que venderam José até aquele momento, eles nunca haviam clamado ao Senhor. Embora a Bíblia não mencione suas ações, e não possamos confirmar isso com certeza, há uma base razoável para interpretar que as Escrituras permaneceram em silêncio porque eles não buscaram a Deus. Eles viveram com suas más ações enterradas em um canto da memória. Mas, no momento em que viram aquela bolsa de dinheiro, podemos imaginar que não confrontaram a maravilha de Deus, mas sim o temor e o tremor de sua presença assombrosa. Assim, confrontados com o passado que haviam escondido, eles retomaram o caminho para a terra de Canaã. No entanto, esta jornada deve ter sido ainda mais pesada e difícil do que a anterior. Tendo finalmente chegado, eles contam ao pai, Jacó, tudo o que aconteceu. Está em Gênesis, capítulo 42, versículos 33 e 34. Vamos ler juntos em uníssono. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo.
Assim, saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então, vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. Amém. Os irmãos, ao transmitirem as palavras do governador do Egito, devem ter mostrado uma atitude diferente da que tinham antes. Podemos ver que depois de confrontarem a si mesmos, eles pararam de mentir e começaram a falar com honestidade. E a mudança deles não para por aí, pois uma atitude de cuidado para com o pai começa a aparecer. No passado, eles provavelmente sentiam mais ressentimento do que afeto pelo pai, que favorecia José. No entanto, podemos ver que esse coração, que não havia mudado nem mesmo depois de venderem José aos mercadores midianitas, mudou no momento em que os irmãos reencontraram José e viram a bolsa de dinheiro. No passado, eles talvez nem pensassem no sofrimento do pai ao saber que seu filho estava morto, mas, desta vez, foi diferente. Em vez de contar a verdade diretamente a Jacó, eles usam expressões que mostram que estavam falando com mais cuidado. Era óbvio que o pai se preocuparia ao saber que Simeão estava preso, então, diferentemente de antes, eles lhe disseram com cuidado: "Deixai comigo um de vossos irmãos." Essa foi a frase. A expressão não foi, "um irmão foi preso", mas sim, "um de nossos irmãos ficou com o governador do Egito." Essa formulação pode ser vista como uma demonstração da mudança nos irmãos de José. E não para por aí. No versículo 34, eles acrescentam a informação de que poderiam negociar. Mesmo que José nunca tenha dito tal coisa, eles dizem ao pai que a situação se resolveria, o que pode ser interpretado como uma mudança nos irmãos, mostrando consideração por Jacó. No entanto, essa aparente mudança, essa cuidadosa consideração pelo pai, logo é posta em dúvida. Isso porque, no versículo 35, quando esvaziaram as sacas, as bolsas de dinheiro apareceram. Até aquele momento, Jacó talvez acreditasse em seus filhos. Mas, ao ver o dinheiro, ele provavelmente conectou o incidente passado, no qual José foi vendido, com o fato de que Simeão agora estava cativo. Ele presumiu que, para conseguir dinheiro, os irmãos haviam, desta vez, causado a perda de Simeão. E Jacó declara que não entregará Benjamim, traçando uma linha entre si e seus filhos. É uma cena em que a ferida de Jacó é novamente exposta. Diante disso, Rúben implora ao pai, prometendo que trará Simeão de volta e que, se não o fizer, o pai poderia matar seus 2 filhos. Mas Jacó não aceita a proposta de Rúben. Essas passagens são a cena em que todas as feridas ocultas da família vêm à tona. Com essas feridas expostas, a jornada desconfortável deles continua. Não sabemos quanto tempo isso durou, mas como veremos na próxima mensagem sobre Gênesis 43, eles finalmente partiram para o Egito outra vez. Houve um período de desconforto nesse ínterim. Mas, irmãos, a verdade é que esta passagem que examinamos hoje, Gênesis 42, de 26 a 38, pode não parecer estritamente necessária. Poderia ser uma história que não precisasse estar aqui. Do ponto de vista humano, talvez fosse mais edificante para nós se a história se desenrolasse de forma mais simples. Eles deixam Simeão, voltam para Canaã e, em meio à fome severa, descem novamente ao Egito para obter mais alimento e resgatar Simeão. Então, por que Deus nos faz confrontar esta história incômoda, esta história de confronto com as feridas? Por que Deus fez questão de registrar este relato doloroso? É, paradoxalmente, para nos mostrar a severa misericórdia de Deus. Jacó e seus filhos eram o povo da aliança de Deus, que se estendia desde Abraão. Eles eram os filhos escolhidos para manifestar a vontade de Deus nesta terra. Eram um povo com quem Deus firmou uma aliança. Escolher um homem, Abraão, e usar seus descendentes para abençoar o mundo, para torná-los uma fonte de bênção. Mas qual era a situação deles agora? Embora Jacó tivesse sido abençoado na casa de Labão, partindo com apenas um cajado e recebendo bênçãos tão grandes que pôde se dividir em 2 acampamentos, e embora tivesse recebido o nome de Israel,
Sua família era uma bênção? Não, não era. A promessa parecia quebrada. Os irmãos viviam em discórdia, pecando uns contra os outros. Sem saber que José era o governador do Egito, eles deram um triste espetáculo ao transferir a culpa de tê-lo vendido uns aos outros. Eles não trataram com amor o pai que favorecia José e, acima de tudo, viviam afastados de Deus. A aliança de Deus parecia quebrada, e a vida dos filhos de Jacó estava cheia de pecado. No entanto, Deus demonstra novamente seu amor fiel, sua misericórdia, para com eles, que o haviam abandonado por causa de seus pecados. Deus, que escolheu José como o provedor de vida para salvar as nações, estava usando-o para fazer com que eles confrontassem seus pecados e suas feridas escondidas. Essa confrontação, que parece severa, na verdade os levou a reconhecer seus pecados e a buscar o Deus que haviam esquecido. O que aconteceu no final? Em Gênesis 42, versículos 21 e 22, vemos que eles finalmente confrontaram o ato de ter vendido José, algo que estava enterrado no passado. Eles confessaram seus próprios pecados. O arrependimento começou. Depois, no versículo 28, eles começaram a temer a Deus. Não era mais o Deus que seu pai encontrou. Agora, eles mesmos começaram a se prostrar diante dele. Mais tarde, no versículo 33, eles começaram a mostrar um coração sensível para com o pai, e finalmente, demonstraram uma incrível mudança ao se disporem a resgatar Simeão, e por fim, se reconciliarem com José. Diferentemente de antes, eles finalmente começaram a se parecer com o povo de Deus, com os filhos da promessa. Muitas vezes, quando nos machucamos, colocamos um curativo. Desinfetamos e cobrimos a ferida. Mas colocar um curativo não significa que ela está curada. É necessário continuar tirando o curativo, desinfetando e trocando-o. Frequentemente, porém, não fazemos isso. Mesmo que a ferida esteja infeccionando e apodrecendo por dentro, há momentos em que pensamos que já está tudo curado e seguimos em frente. Assim como os irmãos de José, nós também temos essa atitude. O pecado cometido contra Deus, o tempo em que nos afastamos dele, o fato de não amarmos nosso próximo e lhe causarmos dor, todas essas coisas e várias outras estão dentro de nós. Mas colocamos um curativo sobre elas e vivemos como se nada tivesse acontecido. Mesmo que nosso interior esteja apodrecendo e o mau cheiro do pecado seja forte por estarmos longe de Deus, nós o ignoramos dizendo: estou bem. Para nós, que somos assim, Deus nos ensina por meio da palavra de hoje. Ele nos diz que devemos confrontar nossas feridas, confrontar nosso pecado, remover o curativo e sermos purificados novamente pelo sangue da cruz. Deus nos diz que devemos confrontar o pecado, confrontar nossa dor. Claro, isso não é fácil, mas sabemos que somente ao remover o curativo e enfrentar essa dor, é que podemos ser curados. E é isso que Deus nos pede hoje, porque esse é o caminho que verdadeiramente nos salva. É o caminho para cumprir fielmente a aliança que Deus nos concedeu, e é por isso que Ele nos pede isso. Portanto, irmãos, por meio da palavra de hoje, se houver algum pecado que tenhamos encoberto no passado, alguma ferida ou dor, que possamos apresentar nossas feridas diante do Senhor em oração, que possamos, mais uma vez, confiar no amor do Senhor e ter a coragem de confrontá-las. E que, ao buscarmos o perdão do Senhor, possamos também pedir perdão ao nosso próximo e perdoá-lo, aproximando-nos assim do Senhor, eu e vocês. Que possamos remover os curativos que mantivemos por tanto tempo e, ao confrontar a dor que parece severa, experimentar a misericórdia do Senhor. Ao confrontarmos nossas feridas diante do Senhor, lembremo-nos de que a graça de Deus, que restaurou os irmãos de José e finalmente os tornou dignos de serem chamados de povo de Deus, também se manifestará em nós. Que possamos viver como o povo de Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor.